Vamos lá, gente. Então é o seguinte, no tópico 4 é destruição do patriotismo e substituição por um governo mundial. Isso é alvo deles desde o século XVIII, lá 1786. Desde lá já é alvo deles. Eu estou falando das sociedades secretas, maçonaria e os Illuminati, que eles foram, né, vamos dizer assim, fugiram, né, e foram a organização, de certa forma, foi desorganizada, foi desfeita, entre aspas, né? Muitas aspas isso aí. Sim, quinto tópico aí dos objetivos deles, desprestígio e eliminação do conceito de família clássica, família tradicional. É o que está acontecendo agora. Todos nós estamos vendo isso a olhos nus. Né? E o sexto tópico aí, são 25, tá, gente? É que eu não tenho todos os 25, mas eu acho que tem na internet. O sexto é deixa eu ver aqui, proibição de qualquer tipo de religião tradicional. Então, proibição, na verdade, é proibição do cristianismo. É o cristianismo, ele tem que ser proibido. Ou, como eles não conseguem proibir, por quê? Pelo que eu expliquei antes. Eu expliquei antes sobre as instituições que marcam a história de longa duração, que são as religiões. Então, como que você destrói a religião? Se vem tirano, vem César, vem Hitler, vem Mao Tse Tung, vem o diabo a quatro, e a religião continua. Como assim? Só se você perverter por dentro. Aí que entra. Se você perverter ela por dentro, ela deixa de ser aquilo que ela é. Você destrói a índole da religião, que faz com que ela seja uma instituição perene, milenar. E aí fica fácil. Você consegue, digamos assim, secularizar a religião. Deixar que esteja ela firmada, ancorada em elementos, em conceitos eternos, de valores eternos. Então, ela acaba se tornando passageira. Próximo slide, vamos lá, porque a gente vai correr agora até 9h23. Vamos lá. Então, o segundo ciclo foi o ciclo do Manifesto Comunista, século XIX, a Sociedade Fabiana, que surgiu como se fosse um modelo suave do comunismo, que divergia do método proposto por Karl Marx. A Sociedade Fabiana, ela pretendia a mesma coisa que o comunismo, só que com métodos lentos, reformadores e imperceptíveis. Eles queriam que a sociedade fosse mudando aos poucos, sem força bruta, sem estupidez. Isso, naquele esquema do filósofo alemão Hegel, de tese, antítese e síntese, é como se fosse assim, a estratégia das tesouras. Então, tem o comunismo, tem a sociedade fabiana, que quer a mesma coisa, só com outros métodos, e uma luta com a outra. Nesse confronto, nessa luta, a superação, os restos desse combate faz com que surja uma síntese, um tipo de uma união dos fatores, dos elementos fortes de um lado e fortes do outro, melhor junta e forma uma força qualquer superior aí. Então seria a síntese. Próximo slide. Aqui eu coloquei dois exemplos, gente, dois escritores do século XIX que não eram século XIX para o século XX, né? No caso do Alex de Tocqueville, XIX. O próximo autor que eu vou citar nos slides, ele é do século XIX para o século XX. E esses dois autores, eles viveram esse período de transformação, de ebulição social, de transformação revolucionária do século XIX e o começo do século XX, e eles expressaram, eles identificaram o problema, mais ou menos, eles perceberam o problema, a ameaça humana, a ameaça ao indivíduo, e eles expressaram isso nesses textos maravilhosos. Então, esse texto é grande, os dois textos são grandes, eu queria que vocês acompanhassem comigo com calma. Vamos lá. Primeiro texto é do Alex de Tocqueville. Não termina num slide, tá bom? É assim, ó. Não creio, pois, que a espécie de opressão pela qual os povos democráticos se acham ameaçados se assemelhe a algo que precedeu no mundo. Não tem nada a ver com o que aconteceu no passado, é pior do que qualquer coisa. Nossos contemporâneos não poderão encontrar, ou não puderam encontrar na lembrança a sua imagem. Em vão procuram uma expressão que reproduza exatamente a ideia
que tenho, e aqui encerre as antigas palavras, despotismo e tirania. Não convém de maneira alguma. Ou seja, o que ameaça o mundo agora, século XIX, século XX, para eles, né, é algo que não tem paralelo no passado. Ele diz, o fenômeno é novo, é preciso, pois, defini-lo, já que não posso dar-lhe um nome. Próximo slide, vamos lá. Procuro descobrir sob que traços novos o despotismo poderia ser produzido no mundo. Vejo uma multidão inumerável de homens semelhantes e iguais, que sem descanso se voltam para si mesmos à procura de pequenos e vulgares prazeres com os quais enchem a alma. Próximo, Brunão. Aí, aqui eu não marquei nada, mas diz assim, cada um desses homens, né, afastados dos demais, é como um estranho ao destino de todos os outros. Seus filhos, seus amigos particulares, para eles, constituem toda a espécie humana. Quanto ao restante de seus concidadãos, está ao lado deles, mas não os vê, toca-os e não os tente. Existe apenas em si e para si mesmo. E se ainda lhe resta uma família, pode-se ao menos dizer que não tem pátria. O que ele está refletindo aqui nesse trechinho do texto do Tocqueville é sobre o fenômeno urbano das cidades, das grandes cidades. Tanta gente apinhada e um passar pelo outro e esbarra no outro, mas não sente. Vê o outro, mas não o reconhece, não liga. Ele está estranhando isso porque ele viveu num tempo antes das grandes metrópoles. Daquela massa humana toda junta em espaços pequenos, entre aspas, um espaço grande, mas que se torna pequeno pela multidão. Então ele está falando disso. Aí continuando ele diz assim, acima destes eleva-se um poder imenso. Olha que interessante como ele chama esse poder. Um poder imenso e tutelar, quer dizer, um poder que conduz, que se encarrega sozinho de garantir o seu prazer e velar sobre a sua sorte. É absoluto, minucioso, regular, previdente e brando. Previdente, o que é previdente? Ele se programa, entende? Ele se programa, ele não faz as coisas assim, de sopetão, ele programa para acontecer essas coisas. Ele diz, lembraria o mesmo pátrio poder, se, como o pátrio poder, tivesse por objeto preparar os homens para a idade viril, a idade adulta, né, de responsabilidade. Mas, ao contrário, olha que interessante que esse poder tutelar faz. Ao contrário, só procura fixá-los irrevogavelmente na infância. Agrada-lhe que os cidadãos se rejubilem, desde que não pensem senão em rejubilar-se, não fazer mais nada, só sentir prazer. Trabalha de bom grado para a sua felicidade, para as pessoas, mas deseja ser o seu quê? Seu único agente e árbitro exclusivo. Provê, assegura as suas necessidades, facilita os seus prazeres, conduz os seus principais negócios, dirige a sua indústria, regula suas sucessões, divide as suas heranças, que lhe falta tirar-lhes inteiramente, senão o incômodo de pensar e a angústia de viver? É assim que todos os dias torna menos útil e mais raro o emprego do livre-arbítrio. Aí ele continua dizendo, é assim que encerra a ação da vontade num pequeno espaço e pouco a pouco tira de cada cidadão até o emprego de si mesmo. Próximo slide. Aí ele diz assim, finalzinho, ele diz assim, a igualdade preparou os homens para todas as coisas, dispondo-os a sofrer e muitas vezes até a considerá-la como um benefício. A questão da igualdade. Jean, a igualdade, né? Isso mesmo. Então, gente, presta atenção. Ele está expressando o medo, o receio de que existe um poder, que eu não dei o nome para o poder, ele não sabia quem eram as pessoas, mas havia um poder que conduzia a sociedade urbana, né? E agora quase que totalmente mundial.
Então, esse receio de um governo mundial, que o Apocalipse retrata claramente, o Apocalipse 13, que ele domina pequenos, grandes, livres, escravos, ricos e pobres, todo mundo, e faz com que lhe seja posto um sinal na sua testa ou na sua mão direita. Esse poder onipresente no mundo, entre aspas, hoje, de certa forma, onipresente pela internet, ele já queria, na época, governar o mundo. Agora, um texto grande, mas bem menor que esse, de um cara chamado Stuart Mill. Stuart Mill, próximo slide, Brunão. Diz aí, ó. Presta atenção, gente. Esse aqui é brilhante. Ele é menor, mas é tão claro quanto aquele. As doutrinas particulares de pensadores individuais, existe no mundo uma forte e crescente tendência, a inclinação, a estender o poder da sociedade sobre o indivíduo de forma extrema. Então, presta atenção, é como se fosse assim, o tecido social, todo mundo, pressionando uma pessoa, diz assim, ó, tanto por meio da força e da opinião, como pela legislativa, ou seja, a força da opinião da maioria pressiona aquele que diverge da maioria. Fala, não, eu não creio nisso, não, eu não concordo com isso. Então, existe uma força da pressão da opinião da maioria sobre os poucos, e também uma força legislativa, não é só de opinião, é também uma força legal, né, sobre o indivíduo. Pois bem, como todas as mudanças que ocorrem no mundo têm como efeito... Deixa eu diminuir esse slide aqui, peraí. Rapaz, eu não consigo diminuir esse slide. Peraí. Aí, pronto, diminui. Pois bem, como todas as mudanças, que ocorrem no mundo, têm como efeito o aumento da força social e a administração do poder individual, esse transbordamento não é um mal que tenda a desaparecer espontaneamente, senão, ao contrário, esse mal tende a se fazer mais formidável. Próximo slide, Bruno. Ele diz assim, à disposição dos homens, veja como... rapaz, o meu filho mexeu na tela do celular, ele está grudento. À disposição dos homens, seja como soberanos, seja como concidadãos, de impor sua opinião e seus gostos como regra de conduta aos demais, encontra-se tão energicamente sustentada por alguns dos melhores e dos piores sentimentos inerentes à natureza humana, que quase nunca se detém, a não ser quando lhe falta poder. Então, esse poder que conduz todo mundo e impõe sobre os indivíduos que pensam diferente da massa social, essa pressão de opinião e pressão legal, ele tende a crescer. Ele só consegue retroceder quando lhe falta poder. Então diz aí o texto, e como o poder não parece estar em vias de declinar, e sim de crescer, afirmo que devemos esperar, olha o que ele diz agora, quase profético o texto, devemos esperar, nas presentes condições do mundo, que sua disposição não faça senão aumentar, a menos que uma forte barreira de convicção moral se levante contra o mal. O nome do autor, Stuart Mill, o nome do livro, La Liberté, La Liberdade, né? Traduzido por Dupont e White, páginas 131, 132, citado no livro A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset, um filósofo espanhol extraordinário, acima de qualquer comparação, extraordinário. Página 58. Então, esse texto eu li em 2016, esse texto, né? Então, o terceiro ciclo, os instrumentos. Os instrumentos estão aí. O Federal Reserve. Sim, gente, presta atenção. Isso é interessante. Eu vou aproveitar que não deu 9 horas, está dando 9 horas, né? Tenho 23 minutos pela frente para dar uma explorada nisso aqui. Presta atenção. Lembra que eu falei de quem bancou os Illuminati foi a família Rothschild? Na verdade, foi um dos filhos do Meyer a Michel. Ele teve, acho que 12 ou 14 filhos. E ele colocou filhos estrategicamente em várias cidades da Europa. Ele espalhou os filhos, ele preparou os filhos.
e colocou eles em várias cidades da Europa, como banqueiros, em todas as cidades, banqueiro. E um deles foi o Nathan Mayer Rothschild. Esse Nathan Mayer Rothschild, ele foi para a Inglaterra e trabalhava junto com outro irmão lá, ou dois ou três lá. Eles criaram um banco, Banco Rothschild. Ocorre que esse banco Rothschild, eles trabalhavam na Bolsa de Valores, como vários outros trabalhavam lá, não eram os únicos. O que ele planejou? Ele planejou assim, ó. Estava tendo na expansão napoleônica, na Inglaterra, né, em conflito com a França por causa do bloqueio continental, os exércitos ingleses foram combater com os exércitos franceses, Napoleão, e houve a batalha derradeira, que foi a de Waterloo. O que o Nathan Mayer Rothschild fez? Ele mandou funcionários dele ficarem localizados em vários locais, em várias instâncias da batalha, né, em locais estratégicos da batalha entre os dois exércitos, para avisar rapidamente, quando vencesse, quando a guerra fosse encerrada, qual exército seria o vencedor. Quem teria vencido, Inglaterra ou França? O que ele fez? Você sabe que trabalhar na Bolsa de Valores, a informação é tudo. A informação é tudo na Bolsa de Valores. Aí o que ele fez? Ele conseguiu saber antecipadamente que a Inglaterra tinha ganhado. E ele informou, antes dele chegar, de atravessar o Canal da Mancha, do continente europeu para a ilha, para a Inglaterra, ele avisou os funcionários dele, antecipadamente, que eles deveriam dizer que a Inglaterra tinha perdido a guerra. Eles deviam dizer que a Inglaterra tinha perdido a guerra. O que aconteceria com a Bolsa de Valores da Inglaterra? As ações, elas iriam de 1.000 libras, 5.000 libras cada ação, de empresas, etc., de papéis do governo, etc., elas iriam de 1.000 libras, 1.500, 5.000 libras, 100 libras, elas iriam para zero, tipo assim, uma libra, 5 libras, elas cairiam um preço esmagadoramente, elas cairiam assim, elas seriam praticamente a quebra da bolsa. Foi o que aconteceu. Ele anunciou, os funcionários dele anunciaram que a Inglaterra tinha perdido. O que o Nathan Mayer Rothschild fez? Comprou todas as ações. Sabe o que é todas? Todas? Pois é, comprou tudo. Aí, depois que ele comprou, os funcionários dele comprou, chegou a notícia. Ele trouxe a notícia, a Inglaterra ganhou. Moral da história. A Inglaterra foi o império mundial no século XIX e quem foi o homem mais poderoso do mundo no século XIX foi Nathan Mayer Rothschild. Entendeu? Aí quando você vê o FED aqui, ó, terceiro ciclo dos instrumentos, o FED, 1913. O que aconteceu? O Banco Federal, como eu disse para vocês, é privado, o Banco Federal americano, e aí o que acontece? Eles queriam criar o Banco Federal, só que os pais do Estado americano independente, os presidentes do século XIX, eles eram totalmente contrários a um Banco Federal independente. O banco tinha que ser banco do Estado, não um banco federal. Tinha que ser um banco controlado pelo governo, não um banco independente. Eles sabiam já do que acontecia com o banco independente na Europa. Eles falaram, nós não queremos isso nos Estados Unidos. Então havia vários conservadores que impediam surgir um banco independente. Aí o que aconteceu? Eles não conseguiam fazer isso nunca. Tinha um congressista que impedia sempre isso, impedia de surgir o Federal Reserve. E esse congressista ele foi assassinado, envenenado numa festa. Ele era o cara que batia de frente com o interesse deles. Quando que eles criaram um Banco Federal? Eles criaram o Banco Federal no dia 24 para o dia 25 de dezembro, quando a Câmara estava com poucos, Senado americano, porque sabe como os Estados Unidos é com o Natal, né? Então, nesse dia, na véspera de Natal, não tinha, pouca gente. Eles conseguiram criar, com um quórum mínimo de pessoas, entendeu? Eles pagaram congressistas e criaram o Banco Federal americano. Eles queriam criar o Banco Federal e eles tinham muitos opositores, né? Banqueiros também nos Estados Unidos e tal. Aí o que eles fizeram? Um dos criadores do Fed, que foi o John Pierpont Morgan, ele tinha uma empresa chamada White Star. Essa White Star criou, se eu não me engano, foi a White Star, ou uma empresa dele, não sei se foi, eu não lembro agora se foi White Star. Eu sei que a White Star emprestou dinheiro para o Roberto Marinho criar a Globo, só para vocês terem ideia. A empresa dele, né? Isso muito depois, claro.
Lá no começo do século XIX, antes de fundar o Federal Reserve, o que eles fizeram? Eles criaram o navio que ninguém podia fundar, o Titanic, em 1912. Então, esses caras tinham muitos oponentes nos Estados Unidos, oponentes fortes, robustos, financeiramente, poderosos, para fazer frente mesmo. E os Estados Unidos, como país da liberdade, aquela coisa, não tinha como eles vencerem nos Estados Unidos. Não tinha como. Só se eles criassem um jeito. Então, eles colocaram um monte de ricaço lá, naquela viagem, né, um navio que ninguém, nem Deus pode afundar. Na primeira viagem, pronto. Os homens morreram, as mulheres foram salvas. Hã? Te diz alguma coisa? Aí, no ano seguinte, o Titanic foi em 1912. 1913, Federal Reserve. Entendeu? Simples assim. Aí criaram fundações bilionárias. Aliás, 1914, Primeira Guerra Mundial. Quem que prestou dinheiro para manter os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial? Federal Reserve. Naquele momento da Primeira Guerra Mundial, a nação americana começou a se endividar com o Federal, o Banco Federal Reserve. Né? O Banco Federal americano. Aí já se tornou escravo. Na Segunda Guerra Mundial não tinha mais volta. Ele já tinha dominado tudo. Não tinha mais escape. Então vamos lá, fundações bilionárias, Liga das Nações, criada pelo Rockefeller, Chatham House pelo Rockefeller, CFR pelo Rockefeller, que foi parceiro da família Rothschild. Próximo slide. Quarto ciclo da infiltração, a ONU, Organização das Nações Unidas sobre as Nações, manda das nações. É muito louco. O Fundo Monetário Internacional, o FMI. Deixa eu ver aqui. Pronto. O Tribunal Internacional de Justiça, a Unesco, a Unicef, que foi criada só para destruir a educação, a OTAN, o Clube Bilderberg, Clube de Roma, Comissão Trilateral, Diálogo Interamericano, ainda tem alguns outros, mas vamos seguir adiante. Quinto, transição, controle de danos, ajuste, recuo. O que eles estão fazendo de lá para cá? De décadas de 60, 70 para cá. Eles estão fazendo movimentos para tentar criar a nova ordem mundial, mas eles têm que fazer recuo, adaptação, traça estratégia, continua, vai para frente, faz um movimento para frente. Aí há uma resistência, eles voltam. Então, assim, por exemplo, agora, o que está acontecendo agora? Eles criaram, arquitetaram esse negócio da pandemia do Covid-19. E o Covid-19, embora seja um vírus real, mata mesmo, tem um poder letal e tudo mais, isso foi arquitetado para ser desse jeito, gente. A China está mancomunada. Eu vou colocar para vocês um vídeo nos grupos. Um vídeo de um canal chamado Sputnik. E ele tem lá documentário sobre o Covid em 2020. São documentando mais ou menos uns 3, 4 meses, até abril. Com detalhes, mostra como a OMS mentiu, como a China mentiu, como os governos aproveitaram, vários governantes, não todos, né? Aproveitaram a situação, porque estavam ligados com esses organismos internacionais, para poder agir dessa forma, brecando a economia, parando os países, quebrando os países, a economia dos países, porque eles têm que criar um caos, uma crise, para poder chegar no objetivo. Eu vou ler para vocês, parece loucura, eu vou ler para vocês, é melhor ler. Olha aqui, eu tenho um texto aqui com a gente, esse texto aqui é do Rockefeller, eu marquei a página, está aqui, presta atenção. O nome do livro, Introdução à Nova Ordem Mundial, se você me ver aqui, tá? Eu estou lendo a página, página 134 do livro, tá bom? Aqui embaixo, 134, lado esquerdo. Quando você tiver o seu livro, você faz isso. 134 desse lado, tá? O filme está gravado. Vamos lá. Diz assim, olha o que o Rockefeller disse. A atual janela para a oportunidade para que talvez uma ordem mundial interdependente, verdadeiramente pacífica se construa, não estará aberta durante muito tempo. Ele está falando de uma oportunidade, uma janela de oportunidade para surgir a nova ordem mundial. Aí ele diz assim, estamos à beira de uma transformação global, ele diz. Tudo o que necessitamos é uma grande crise. E as nações não apenas aceitarão a nova ordem mundial, mas pedirão por ela. David Rockefeller, durante um jantar dos embaixadores das Nações Unidas. Então, gente, olha, note bem, eles precisam de uma grande crise para que as nações peçam por uma intervenção, entende? Então, se essa crise atual, né,
com as consequências que nós não estamos usufruindo ainda. Nós vamos começar a ver as pessoas passando fome porque quebrou a economia, né? Nem tanto no Brasil, quebrou no Brasil, mas nem tanto quanto em outros países. Então, quando as coisas começarem a ficar ruins, as nações vão pedir socorro. Quando elas pedem socorro, opa, tem uma nova ordem mundial, um guarda-chuvão para abraçar todo mundo, entendeu? Essa é a ideia. E esse guarda-chuva essa nova ordem mundial, ela é um tipo de governo acima das nações que transcende o governo interior da nação, sabe? Por exemplo, o Bolsonaro, o Trump, quem quer que seja, o Macron, não interessa. A Merkel na Alemanha, não interessa. O que acontece? Ela é muito maior, ele é muito mais poderoso, de modo que os nossos governantes que nós elegemos, ou não, né? Mas que o Brasil elegeu, as nações elegeram, eles vão governar para dentro, mas vão ser governados de fora. Então, quem vai decidir as coisas do mundo? Burocratas acima das nações, do tipo ONU, União Europeia, etc. Entendeu? E eles querem um imposto mundial baseado em questões ecológicas, né, do carbono e tudo mais. Eles querem que esse imposto mundial seja primeiro cobrado das nações, depois das empresas, depois cada indivíduo. Essa é a ideia deles. Próximo slide, vamos acelerar aí. Nós temos mais 11 minutos mais ou menos. Estamos diante de um inimigo multifacetado, que atua simultaneamente em várias frentes e por meio de muitas artimanhas. Seu poder está infiltrado onde menos se espera e seus truques tentam nos enganar a todo instante. Gente, olha, assim, quando a gente fala que o poder está infiltrado, é até nas religiões, principalmente nelas. Por quê? É a religião cristã, eu não estou falando da igreja adventista, estou falando da religião cristã mundial, que impede que isso aconteça, entende? Que surja um poder global. Impede entre aspas, é que tem valores para impedir, não é que impede, assim, é que os valores cristãos, independente da religião, da denominação, tendem a fazer com que a gente não idolatre líderes políticos e que a gente tenha suspeita sobre o governo quando ele começa a crescer o seu poder. É nesse sentido que a religião é vista como um obstáculo e ela tem que ser transformada de dentro. Para não parecer que eles estão batendo de frente, eles entram dentro da igreja, eles se infiltram dentro da igreja. E eles começam a corroer os valores mais importantes dentro da igreja. Com novos rótulos, sabe? O evangelho da missão integral, o evangelho da teologia da libertação, entendeu? Tem rótulos novos, uma espécie de feição nova da religião. Eles querem alterar a religião. Esse é um perigo para nós, para a missão da Igreja Adventista. Próximo slide. Então, vamos lá. A destruição da sociedade ocidental. Para impor uma nova civilização, antes é preciso destruir a anterior, a existente. Para destruir uma civilização é preciso atingir os pilares da civilização, sobre os quais aquela civilização está sustentada. Próximo slide. Então, os pilares são esses. Vamos lá. A filosofia. Por que a filosofia fundadora da civilização ocidental? Porque o Ocidente, até, por exemplo, o último império qual foi? O último império foi Roma. Roma se espelhava na Grécia. E adotou da Grécia vários pensadores, seus ideais, os seus escritos, a sua poesia lírica, Homero, né? Os seus personagens principais, os fundadores da história, da medicina, enfim, né, da filosofia. E esse ideário continuou com a Igreja Católica no Ocidente. Então, o Ocidente foi formado por isso, pelas contribuições da filosofia grega, pela contemplação das coisas, pela meditação, pela a busca de definir os termos, definir as coisas, quando um ente que nós estudamos é um ente material, quando é um ente abstrato, quando é um ente, enfim, das emoções humanas. A fé, por exemplo, é abstrata, mas é uma fé, a gente sente, a gente tem amor, fé, etc. Então, essa exploração de tudo que é real, material ou não, de tudo que existe, da filosofia grega, é um grande elemento que contribuiu para a formação da nossa cosmovisão ocidental. E o segundo pilar, que está aí, próximo pilar, Brunão, por favor. Sim, aí, ó.
O caos jurídico... Deixa eu ver aqui. Ó. O ataque não se limita... Vamos lá, volta um pouquinho só, antes de entrar no segundo pilar. Rapidinho, Bruno. O ataque não se limita aos gregos, mas a esta forma de fazer filosofia, que coloca a realidade acima da ideia. A ideia tem que se adequar à realidade. Hoje é o contrário. Hoje a realidade se adequa à ideia. É o contrário. Por exemplo, eu sou homem, mas eu não... Entendeu? Mas eu posso imaginar que eu tenho a ideia de que eu sou uma mulher no corpo de um homem. E a ideia vai imperar, ela vai dominar, vai ser dominante, predominante sobre a realidade. Por mais que eu não veja, que eu veja em mim que eu não sou uma mulher, a minha ideia é que manda, entendeu? Essa forma de pensar doentia pela qual nós estamos passando, o nosso o Ocidente passa. Vê se lá na China está alguém pensando assim, não sei se eu sou um homem ou uma mulher, não sei se eu sou uma girafa. Não tem isso lá. Então, isso aí é a base do pensamento dos três filósofos, Sócrates, Platão e Aristóteles. E isso, infelizmente, está sendo atacado. Segundo pilar aí, o direito de Roma. Então, o caos jurídico é o objetivo essencial ao plano do governo mundial. Basta uma lei contraditória para destruir o edifício jurídico de uma nação. Imagine dezenas delas, de preceitos jurídicos que serão contraditados por decisões judiciais, por exemplo. Então, diz assim, imagine dezenas deles. Todos os países, aliás, passam atualmente por grandes modificações legislativas e estão buscando direitos exclusivos, muitas vezes privilégios descarados, e criam leis propositivas que ferem a igualdade pregada na Constituição. Por exemplo, veja bem, eu vou dar um exemplo bem crasso atual. Todo mundo sabe disso. Vamos lá. Várias pessoas do jornalismo que criticaram o STF foram presas ou tiveram seus equipamentos eletrônicos apreendidos. Celulares, computadores, tiveram contas bloqueadas nas redes sociais. Por quê? Porque criticaram o STF. Nessa semana, o ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, ele deu uma canetada lá e libertou o terceiro cara mais poderoso do PCC, do primeiro comando da capital. O terceiro cara mais poderoso. Ele deu uma canetada, liberou. A Interpol tem o nome dele. A Interpol tem o nome dele numa lista das pessoas mais perigosas. Mas liberou. Entendeu? E pessoas que fazem crítica ao STF, não, vou pegar seu celular, vou pegar seu computador, vou bloquear sua conta da internet e vou prender você. Entendeu? É assim. Então, são leis contraditórias que ferem a igualdade perante a lei. É a perversão do direito. Próximo slide. Vamos lá. Isso está acontecendo em todos os países. A contradição e as posteriores jurisprudências estão destruindo os sistemas jurídicos de muitos países, jogando na mão do juiz definições anticonstitucionais, ou seja, a Constituição não está valendo nada, ela está sendo manipulada por pessoas que são revolucionárias, estão a trabalho de organismos internacionais. Esses caras que fazem isso, eles fazem de caso pensado, eles fazem parte de uma agenda, e eles seguem uma agenda não nacional. Eles não estão lá para poder obedecer à Constituição, guardar a Constituição. Moral judicial